Olá, bem-vindos! Hoje eu vim falar com vocês sobre a relação do estresse com o intestino. Estamos nessa semana especial sobre o estresse e meu objetivo aqui é fazer esse link entre o estresse e o intestino. Mas será que existe alguma relação entre os dois? Será que quem vem primeiro, né? O estresse piora o intestino? Ou será que o intestino que está todo alterado, desregulado, piora o seu humor? Você já sentiu assim que quando você está com o intestino mais preso, parece que você fica mais estressado, de mal-humorado, dizem até enfesado? Ou será que quando você já recebeu alguma ligação, tomou algum susto, teve um estresse muito agudo, o seu intestino soltou? Por que será que acontece isso, né? Então, parece que tem alguma relação aí. Como que a gente pode tratar isso e melhorar? Será que se a gente fizer alguma intervenção ali no intestino, a gente melhora o seu humor, consegue melhorar estados de depressão, estresse crônico? Bom, se você tem essas dúvidas, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou responder essas e outras perguntas e vou explicar como funciona essa relação entre o estresse e o intestino, entre o intestino e o cérebro, tá? Eu sou a Alessandra Zambon, eu sou nutricionista, eu trabalho com modulação intestinal, que é uma intervenção aí natural, uma abordagem natural para tratar problemas de saúde através de uma visão do intestino, que é ali onde começam quase todas as doenças. Se você quer saber mais sobre isso, me siga lá no Instagram, @alessandrazambon, _nutricionista, que tem várias dicas sobre isso lá. Mas aí hoje a gente vem falar então, né, nessa semana especial sobre o estresse, vamos falar dessa relação do estresse com o intestino. Bom, todos os sentimentos, eles produzem algum efeito no corpo, né? A alegria te deixa de um jeito, a tristeza te deixa de outro jeito, e o estresse não seria diferente. O estresse também produz algum efeito nesse corpo, e não deve ser um efeito bom, né? O estresse não é uma coisa boa. Então, o estresse, ele ativa um eixo que a gente chama de HPA, que é o hipotálamo, hipófise e adrenal. Esse eixo HPA que ele é responsável pelo aumento do cortisol no corpo. O cortisol é aquele hormônio que a gente conhece como o hormônio do estresse. E o HPA a gente conhece como eixo do estresse. Então, quando você está estressado, você ativa esse eixo que vai ativar esse cortisol. O cortisol elevado, por sua vez, ele tem diversos efeitos no corpo e a gente pode citar, por exemplo, no sistema imunológico e no intestino, na microbiota intestinal. Então, o cortisol elevado, devido ao estresse, ele vai alterar o perfil das bactérias que vivem ali no seu intestino. E aqui, só um parênteses, é claro que eu estou falando daquele estresse crônico, aquele estresse que já vem há algum tempo. Esse estresse que é o prejudicial. É diferente de uma resposta normal do nosso corpo a um estresse agudo. Então, aquele exemplo que eu dei lá no começo, né? Por exemplo, você recebeu uma ligação e aconteceu alguma coisa ruim. Credo, Deus me livre, né? Mas aconteceu alguma coisa ruim e aí você ficou nervoso. E aí te deu uma diarreia. Esse estresse é uma resposta aguda, aquela resposta de luta ou fuga. Isso vem muito porque o nosso intestino, ele tem um sistema neuronal também. O sistema neurológico tem neurônios no intestino. Muita gente não sabe disso, mas a gente tem neurônios lá no intestino que são ligados através de algumas conexões ao cérebro. Então, quando a gente tem um estresse ali no cérebro, a gente pode ter, sim, uma repercussão lá no intestino. Então, alguma notícia ou alguma palestra que você tem que fazer, ou você vai falar em público, isso pode te gerar uma diarreia, ou para algumas pessoas pode gerar aí uma constipação, provando realmente essa ligação entre o intestino e o cérebro. Então, quando a gente tem um estresse agudo, a gente tem lá o batimento cardíaco acelerado, a gente tem uma pressão arterial elevada e vai mais sangue para as extremidades, né? Aquele lutar ou fugir, mais sangue para o cérebro para você conseguir pensar. E aí, para o intestino pode acontecer algumas dessas coisas, ou solta o intestino ou prende o intestino, então é uma reação adaptativa de cada um.
O problema, então, é quando a gente tem esse estresse de uma forma crônica, contínua, que é o que acontece com a maioria das pessoas hoje em dia, né? A gente vive num mundo estressado, num mundo ansioso, num mundo que é tudo para ontem, e cobranças e cobranças e compromissos. E isso vem causando aí aquela ativação do eixo HPA, que eu falei que é o eixo do estresse, e a elevação do cortisol. Então, cortisol elevado, lembrando, vai mudar a microbiota intestinal e ela vai causar uma elevação de uma coisa que a gente chama lá no intestino de LPS, que é como se fosse aí uma toxina que inflama o intestino. Então, ele é um sinal de inflamação intestinal. Quando a gente tem esse LPS elevado lá no intestino, a gente tem um sinal de inflamação intestinal. E isso o cortisol elevado faz, né? Então, quando a gente fala em estresse, a gente tem que pensar em inflamação. E inflamação que começa lá no intestino e acaba por gerar uma inflamação corporal e acaba por gerar também uma inflamação cerebral. E é importante a gente saber também que, sabe aquela relação intestino-cérebro? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? O intestino é o segundo cérebro. Sim, primeiro porque ele tem neurônios, né? Então eu falei, ele já recebe rapidamente as conexões, o que está acontecendo no mundo exterior, o intestino recebe isso. E segundo, porque ele é conectado com o cérebro através de um nervo que chama nervo vago. Então, vamos fazer uma analogia. É como se o cérebro fosse um oceano e o intestino fosse um lago ou uma nascente. E eles são conectados por um rio que se chama nervo vago. Então, para onde é o maior fluxo? É do cérebro para o intestino ou do intestino para o cérebro? Então, se a gente fazer essa analogia, é do oceano para a nascente ou da nascente para o oceano? Da nascente para o oceano. Então, 90% da conexão vai do intestino para o cérebro, através do nervo vago. Só 10% vem do cérebro para o intestino. A gente tem essa conexão inversa também. Então, a gente tem nervo aferente e eferente, ou seja, sobe e desce, né? Então, a gente tem essa conexão. E aí, então, vamos pensar, 90% vai do intestino para o cérebro. Se a gente tem aí o intestino inflamado, uma desbiose, ou seja, um desequilíbrio intestinal, por conta de uma alimentação desequilibrada, excesso de açúcar, excesso de proteína, excesso de produtos industrializados, embutidos, enfim, dieta ocidental, né, em que a gente está inserido nesse meio dessa dieta ocidental pró-inflamatória, a gente tem uma alteração de microbiota, uma desbiose, uma inflamação que vai chegar de algum jeito lá no cérebro, através dessa conexão que existe. Essa inflamação chegando no cérebro, ela pode te dar sinais de ansiedade, depressão, estresse crônico, a gente pode ir até mais além, autismo, Alzheimer, então doenças inflamatórias e degenerativas que podem piorar essa inflamação cerebral. Então, se a gente tratar o intestino, a gente consegue chegar de alguma forma lá no cérebro e melhorar esse perfil inflamatório. Quando a gente pensa que o estresse é uma inflamação, que ele ativa uma cascata inflamatória, se a gente desinflamar o corpo, teoricamente a gente consegue desinflamar esse perfil inflamatório do cérebro. E como? Através de um estilo de vida mais saudável, através de uma alimentação balanceada, rica em fibras, em água, em alimentos naturais, através de exercício físico, meditação, enfim, tudo que a gente está falando nessa semana aí de combate ao estresse, né, especial sobre o estresse. Mas aqui eu vou falar especificamente, então, lá do intestino. Então, pensando lá no intestino, esse estresse ou essa inflamação crônica, ela vai gerar uma redução do fluxo sanguíneo e uma redução enzimática de mais de 20 mil vezes. Isso pode acontecer. Então, ou seja, você não vai ter enzimas suficientes para digerir os alimentos. Esses alimentos acabam fermentando e gerando ali uma desbiose intestinal, um desequilíbrio intestinal. A gente também tem uma redução da oxigenação lá no intestino
e uma redução na absorção de nutrientes. Então, a gente tem diversos efeitos dessa inflamação lá no intestino, né? E aí a gente pensa em como tratar isso. Lá na modulação intestinal, que é o que eu trabalho no consultório, a gente faz um passo a passo para melhorar essa inflamação intestinal e melhorar todos esses aspectos relacionados à inflamação, à absorção de nutrientes, a melhora enzimática, a melhora de mucosa intestinal. Mas aqui eu vou dar algumas dicas para vocês que vocês já podem ir pensando ou usando em casa. Muito se fala dos probióticos, né? Todo mundo quando pensa em, vou tratar o intestino, eu vou tomar um probiótico. Sim, é bom, vários probióticos, né? Tem efeitos comprovados pela literatura, existem muitos estudos, mas o probiótico ele precisa da hora certa para entrar. Então, primeiro a gente tem que tratar esse intestino, melhorar todo o perfil, dar os nutrientes que o intestino precisa, para depois a gente entrar com o probiótico. Mas falando de probiótico, assim, existem meta-análises, estudos bem sérios realmente, dizendo que algumas cepas, né, tanto de lactobacilos quanto de bifidobactéria, são capazes sim de melhorar o perfil da microbiota e com isso melhorar o perfil neuronal. Existe uma linha chamada psicobióticos, que são probióticos específicos para tratar problemas neuronais, né? Então, ansiedade, estresse, depressão. Então, existe essa linha. Existe uma linha também que a gente chama de probióticos fantasmas, ou ghost probióticos, ou biomumps, algumas pessoas usam. Aqui no Brasil a gente usa bastante como biomumps, que são probióticos mortos, mas eles são mortos de uma forma controlada, né, pela indústria, e eles são capazes de estimular o que a gente chama de peptídeo glicano lá no intestino, e esse peptídeo glicano ele é capaz de modular a resposta neurológica. Então a gente tem também esse tratamento realmente de problemas de depressão, de ansiedade, de estresse muito crônico. Existem essas linhas de probióticos que a gente pode usar dentro de um tratamento, né, de um momento certo, não é sair tomando que você pode até piorar o desequilíbrio aí da sua microbiota, tá? Então, mas saiba que sim, é legal, existem estudos e existem cepas específicas. O ideal é que sempre a gente use vários tipos de cepas, pelo menos 4 a 5 cepas de uma vez só. Então, 4 a 5 tipos de bactérias probióticas de uma vez só, porque cada uma vai atuar num determinado ponto ali do seu intestino, e isso é interessante para o tratamento, tá? Mas então, antes de falar de probiótico, a gente precisa falar de dieta. Né? A gente pode pensar, por exemplo, para a gente produzir a serotonina, que é aquele tal hormônio da felicidade, que a gente sabe que é feito ali no cérebro, a gente precisa de um substrato da dieta que se chama triptofano. Não sei se vocês já ouviram falar. Então a gente come esse triptofano através dos alimentos naturais, especialmente verdes escuros, castanhas, feijões. A gente come. Ele é fermentado, metabolizado ali pela microbiota intestinal. E aí, através de vários processos metabólicos, ele vai se transformar no futuro lá em serotonina, que é o hormônio da felicidade, tá? Então, ponto número 1. Se você não consome o triptofano através de uma dieta mais natural, você não tem como produzir a serotonina. Muitas pessoas ficam lá tomando remédios antidepressivos, remédios fortes, né, para captação da serotonina, para não deixar a serotonina fugir ali do cérebro, mas elas não estão dando substrato para produzir mais serotonina. Então não adianta nada tomar antidepressivo e só comer bolacha, água e sal com café, e só comer pão, e só comer arroz. Entendeu? Então a gente precisa comer alimentos naturais para ter substratos. Aqui eu estou dando um exemplo que é o triptofano, mas tem diversos exemplos, diversas substâncias que são importantes, pré-bióticos, por exemplo, aveia, alho, cebola, chicória, são substâncias extremamente importantes para a gente ter um equilíbrio de microbiota intestinal, que a partir de uma microbiota intestinal equilibrada, a gente vai ter substratos importantes para a produção de hormônios, inclusive o hormônio da felicidade, que é a serotonina, e isso vai ajudar a combater o estresse. Então, esse é o ponto número 1.
Ponto número 2, algumas pessoas vão falar, então eu vou suplementar o triptofano e tal, porque tem suplemento disso. Mas não, se a sua microbiota está desequilibrada, né, se a gente tem aí um perfil inflamatório com muito LPS nessa microbiota, o seu triptofano ele pode ser desviado para uma outra via, que a gente chama via do ácido quinurínico, e é uma via totalmente inflamatória. Então, mesmo tendo triptofano, se a sua microbiota está desequilibrada, você pode desviar ele para uma via e pode piorar ainda mais a situação. Então, equilibrar a microbiota é a chave, né? É a chave para desinflamar o corpo, para que você tenha aí um humor melhor, uma transmissão neurológica melhor. Outro ponto importante é o consumo dos pré-bióticos. Então, de novo, eu falei ali atrás, né? Mas aveia, chicória, alho, cebola são prebióticos, são coisas que vão ser alimento das bactérias lá do intestino. Por isso que a gente chama de pré-bióticos. Então, eles vão ser alimentos das bactérias lá do intestino. Isso vai fazer gerar ácidos graxos de cadeia curta, que vocês não precisam saber o que é isso, mas são substratos importantes para manter a integridade do intestino, manter a mucosa boa, manter o intestino bem íntegro, não permeável. Então, muita da inflamação ocorre pelo intestino permeável, que ocorre passar coisas do intestino para a corrente sanguínea, que acabam inflamando o corpo e gerando inflamação cerebral. Se a gente tem esse intestino bem fechadinho, a gente não passa nada aqui. Então, você comer o prebiótico, que são, né, essas substâncias que vão produzir o butirato, esse ácido graxo de cadeia curta, vai ser muito importante. Fibras, tá? Então, onde você pensar que pode consumir fibras, consuma. Casca de fruta, os feijões e as outras leguminosas, as verduras, salada, consuma bastante salada, legumes, aveia, chia, linhaça, isso tudo são alimentos importantes para crescer bactérias boas que vão competir com as bactérias ruins produtoras lá do LPS que gera inflamação. Então, a gente sempre tem bactérias boas e ruins no nosso corpo, mas o que a gente precisa fazer é que as boas sejam mais abundantes do que as ruins. Então, a gente tem essa competição aí benéfica. Importantíssimo também a gente pensar na vitamina B12, não só para quem é vegetariano, mas para todos. É muito importante dosar a sua vitamina B12 sanguínea e ver o nível que está, porque muitas pessoas que têm depressão, estresse, ou tristeza, ansiedade, são pessoas que têm vitamina B12 baixas no sangue. E baixas, eu digo abaixo de 500, tá? Não é o valor do laboratório lá, que é 200 e alguma coisa. Abaixo de 500, a gente já tem estudos mostrando que pode trazer sintomas depressivos. Então, você consumir fontes de B12, por exemplo, nas carnes, mas se você é vegetariano, talvez você precisa suplementar a vitamina B12, porque a B12 está mais em produtos animais. Então, você sempre dosar isso e verificar, porque muitas vezes você vai para um remédio antidepressivo, sendo que se você corrigisse a sua B12, já estaria ok, você já se sentiria muito melhor. Então, falta de memória também está bem relacionado com a B12, aquela pessoa esquecida. Dosa sua B12, que pode ser que a sua B12 esteja baixa, tá? Outra coisa importante, o ômega 3 vindo dos peixes, peixes de lugares gelados ou o suplemento, né? Muitas vezes a gente tem que entrar com suplemento aqui no Brasil, que os nossos peixes nem sempre têm o tanto de ômega 3 importante. E a gente tem dentro do ômega 3 as doses lá de EPA e DHA, então se a gente está pensando em saúde neurológica, a gente tem que prestar mais atenção no DHA, que é o que importa mais para essa saúde neurológica, apesar que o EPA ele está ligado à inflamação corporal. Então, tendo um pouquinho dos dois, é interessante sim o ômega 3 para tratamento desse estresse crônico, dessa inflamação. Aliás, o ômega 3 é um dos suplementos mais anti-inflamatórios que existem. A vitamina D, então, tomar sol, se expor ao sol, especialmente no horário mais forte do sol, um pouquinho só, 5 minutos, 10 minutos, já seria suficiente. Então, não só pela vitamina D, mas só pelo fato de tomar o sol,
a gente já tem aí estímulos corporais que melhoram o estresse, melhoram a ansiedade, te dão mais felicidade, então coisas que estão além da vitamina D, a gente tem esses benefícios. O ar livre, né? O se expor ao ar livre, natureza, você fazer uma caminhada na natureza, por exemplo, tem efeitos impressionantes sobre o estresse. Então procure um tempo no seu dia a dia, sei lá, na hora do teu almoço, dá uma volta no quarteirão, vai numa praça, faça alguma coisa que te dê prazer, assim. Então é muito importante isso. Cúrcuma a gente pode pensar como um poderoso anti-inflamatório que você pode usar na sua comida, você pode começar a temperar seus pratos de um outro jeito. E claro, modular aquele eixo HPA, que é o eixo do estresse. Isso a gente tem alguns fitoterápicos na clínica que a gente pode pensar, a rodiola, a vitânia, o ginseng. Mas dependendo do seu caso, nem vai precisar entrar com todos esses suplementos. Assim, aqui eu tô dando alguns exemplos do que a gente pode fazer no consultório, né? Como que a gente faz. Mas você em casa procurar coisas para diminuir o seu estresse e para diminuir a sua inflamação. Então, muitas vezes a gente faz o contrário, né? Tô estressado, ai, eu mereço um doce, ai, hoje eu mereço comer uma pizza, hoje meu dia foi difícil, então eu mereço um pote de sorvete. Só que ao fazer isso, você está inflamando mais o seu corpo. E o seu corpo ele não está entendendo que você merece porque você está cansado. O seu corpo está entendendo que além de você estar inflamando o seu corpo por um estresse, né, do dia a dia, você ainda está inflamando o seu corpo, a sua microbiota, o seu intestino, você ainda está inflamando com alimentos super inflamatórios. Açúcar. Açúcar é um dos piores inflamatórios que existem. Ou adoçante artificial, ou gorduras em excesso, frituras. Então, você já está dando um estímulo externo, inflamando o seu corpo pelas suas emoções, e você também está dando um estímulo interno pela sua alimentação. E aí o seu corpo entra num ciclo que cada vez mais ele vai produzir citocinas inflamatórias que vão cair na corrente sanguínea, que vão gerar ali mais estresse, mais medo, ansiedade, depressão. E aí você vai querer cada vez mais alimentos inflamatórios e isso não vai sair desse ciclo. Então, para esse ciclo, inverte esse ciclo, faça coisas para desestressar, faça coisas para te relaxar, meditação, yoga ou uma própria caminhada, tomar um sol e se alimente bem, tá? Se alimentar bem, manter a sua microbiota saudável, seu intestino funcionando todos os dias. Água é muito importante você tomar água, né? Comer as fibras, os prebióticos, tomar água. Isso tudo vai inverter o ciclo do estresse. E aí você vai conseguir melhorar o seu padrão de vida, a sua qualidade de vida e a sua longevidade. Porque o estresse crônico, né, a longo prazo, ele vai te trazer alguma doença. E aí, se você não tem tempo hoje para cuidar da sua saúde, amanhã você vai precisar arrumar um tempo para cuidar da sua doença. Porque aí começa a aparecer, né? Começa a aparecer artrite, começa a aparecer tireoidite, começa a aparecer, inúmeras doenças que podem vir pela inflamação. Então, a inflamação é a primeira causa de todas as doenças, ou de quase todas as doenças, tá? E aí, combater a inflamação é o que você pode fazer hoje por você. E essa é a minha dica da semana do estresse. Então, um beijo. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, eu tô super disponível pelo Instagram, pelo WhatsApp, eu sempre deixo meu número. Vocês podem entrar em contato comigo. Um grande beijo para vocês, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.